turno das eleições deste ano vai ser realizado no dia 7 de outubro, quando o prefeito, vice e vereadores dos 5.564 municípios brasileiros serão escolhidos. Durante a campanha, algumas regras devem ser seguidas pelos candidatos. Para falar sobre a propaganda eleitoral, lei da ficha limpa e o assistencialismo político, o nosso entrevistado do Brasil Justiça de hoje é o juiz da Terceira Vara de Família do Fórum Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Luiz Márcio Pereira. Ele é diretor adjunto da Justiça Eleitoral da Escola Nacional da Magistratura. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Doutor Luiz Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. Eu que agradeço. Doutor Luiz, a campanha eleitoral ela está liberada nas ruas desde o dia 6 de julho e algumas regras devem ser estabelecidas. Quais são elas? A campanha eleitoral, na realidade, só começa oficialmente em 6 de julho. Mas nós temos aí várias práticas que são reprimidas pela Justiça Eleitoral de campanha eleitoral antecipada. Então, a população, certamente, os telespectadores já devem ter observado notícias até de imposição de multas para condutas que foram realizadas antes de 6 de julho, que foram condutas consideradas ilícitas. Então, é muito comum, antes dessa propaganda, antes do início, por exemplo, de 6 de julho, na propaganda partidária, aquele horário que vai ao ar na televisão e no rádio, que é dado aos partidos para divulgar a vida partidária, os partidos se utilizarem dessa propaganda para fazer propaganda de candidatos, o que é vedado na lei. Então, a Justiça Eleitoral impõe multa. A partir de 6 de julho, a campanha está liberada nas ruas, podendo ter distribuição de panfletos, com realização de comícios e assim por diante. Mas algumas regras são impostas, a internet está liberada em termos, porque há uma ideia um pouco equivocada das pessoas, porque às vezes a informação é dada e a pessoa apreende de uma forma assim que não é mais precisa, porque se fala muito, a internet está liberada para a eleição. Não é bem assim. Está liberada em termos, porque não pode ser feita propaganda, por exemplo, a partir de 6 de julho, em sites pagos. Você não pode pagar um site de busca, o candidato não pode pagar um site de busca, por exemplo, para se digitar a palavra eleição, o nome dele sair em primeiro lugar, por exemplo, na busca que foi dada. Não pode ter o nome do candidato, o site do candidato, por exemplo, propaganda de um determinado candidato em sites de pessoas jurídicas, seja de pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, mesmo órgãos de governo. Então, há uma série de restrições que devem ser observadas para tentar resguardar a igualdade no processo eleitoral. Esse é o grande ponto, que as pessoas ficam incomodadas. Mas a Justiça Eleitoral está atuando, está havendo uma judicialização das eleições. E não é bem isso. Na realidade é que há muito abuso e há necessidade de se preservar um pouco a igualdade no processo eleitoral. Agora, entre as proibições, a participação de artistas nos comícios, os chamados showmícios. Quem pode participar de acordo com a lei? Os showmícios foram proibidos na Lei 11.300, que entrou em vigor em 2006. Então, showmício, não pode haver, por exemplo, a distribuição de brindes também na mesma época foi proibida. Houve uma série de limitações para tentar baratear o custo da propaganda eleitoral. Eu lembro aqui aos telespectadores e aos colegas, que a Lei 11.300 em 2006 veio no bojo logo depois do escândalo do Mensalão. E por conta disso, o legislador, os deputados, entenderam que seria pertinente baratear as campanhas. Então, é interessante que hoje existem candidatos que são artistas. E há sempre uma pergunta, quanto mais frequente, melhor dizendo, esse candidato que é artista, pode ir lá dar uma palhinha no comício dele? Não, não pode. Mesmo sendo gratuita, o próprio candidato que é um cantor, por exemplo, ele não pode se utilizar das suas habilidades para fazer, vamos dizer assim, a animação do seu comício. Por quê? Porque isso vai ferir a igualdade. Então, toda a referência da legislação é no sentido de se ter algo próximo da igualdade, que é algo, vamos dizer assim,
um ideal, porque nós sabemos que a igualdade, como nós temos na campanha eleitoral grandes partidos, grandes conglomerados fazendo doações para as campanhas, né? Essa igualdade é a igualdade também em termos, mas ela tem que ser buscada. Quais são as regras para as propagandas nas ruas? Bem, em regra, você tem a permissão para que a propaganda seja feita, por exemplo, com a colocação placas? Aquelas placas, as placas podem ser colocadas, desde que elas sejam colocadas no horário de 6 até as 10 da noite, isso na via pública. Em bens privados, se pode colocar propaganda desde que não exceda 4 metros quadrados. Então, a ideia, nos bens particulares, se pode colocar uma placa desde que ela não exceda 4 metros quadrados, porque também, como nós falamos anteriormente, no bojo da tentativa, né, de barateamento das campanhas, foram proibidos os outdoors. Então, nos imóveis privados, podem ser colocadas placas com tamanho inferior a 4 metros quadrados. Acima de 4 metros quadrados, a lei não permite. Nos comitês, por exemplo, de candidaturas, também deve ser observado o tamanho de 4 metros quadrados. Nas ruas, podem ser distribuídos os panfletos. Nos panfletos tem que constar a gráfica que fez a impressão, a tiragem, o CNPJ de quem pagou. Pode ser feita a campanha nos jornais também, por exemplo. Os jornais podem ter uma campanha paga no sentido de publicar aquela tirinha, né? Aquele santinho, pequeno né? santinho do candidato no jornal, que deve ter também, num fenômeno que veio na mudança da legislação recente, só podem ser 10 tirinhas por candidato. Então, um candidato de 6 de julho até a antevéspera da eleição só pode publicar 10 tirinhas, no mesmo veículo de comunicação. E ali tem que ter o valor também que foi pago. E nas ruas, a campanha está liberada no sentido de se fazer comício, se ter acesso à campanha. A ideia é que a população tenha informação sobre os candidatos. A única questão é que em bens de livre acesso da população, como, por exemplo, estádios de futebol, shopping centers, feira livre, cinemas, templos religiosos, não pode ter campanha. Porque esses locais, a pessoa vai dentro de um templo religioso para orar, para rezar, seja qual for, né, para a religião dele, que tem que ser garantida a liberdade de religião. Mas não pode ter propaganda lá dentro. Da mesma forma, ao cinema. Você vai ao cinema para assistir um filme, não para receber propaganda. Então, há essa limitação, né, dentro de locais que são considerados de livre acesso da população, mesmo sendo bens privados, ali não pode haver propaganda. E a propaganda no rádio e na TV, que vai ser liberada no dia 21 de agosto? O que é permitido e o que está proibido? O que é permitido? O que é permitido é ele, né, usar daquele tempo, sem montagens, sem usos, né, de computação gráfica, mas usar daquele tempo no espaço que é destinado ao seu partido e à sua coligação para divulgar as ideias. Isso sempre observada a questão, né, de que ele pode até falar de outro, pode falar do adversário, mas se houver um abuso, um excesso nesse ataque ao outro adversário, vai gerar direito de resposta. O eleitor que quiser denunciar alguma propaganda irregular, o que ele deve fazer? Precisa apresentar alguma prova? Onde ele deve ir? Não, a maioria dos tribunais regionais eleitorais pelo país tem sistema de disque denúncia, né? E no sistema de disque denúncia, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, não é preciso haver qualquer tipo de identificação. Mas é importante que o eleitor procure denunciar, se não houver o sistema de disque denúncia, procurar o Ministério Público da sua cidade. A sua, vamos dizer assim, identidade vai ser preservada. Muito obrigada. No próximo bloco, o diretor adjunto da Justiça Eleitoral da Escola Nacional da Magistratura, juiz Luiz Márcio Pereira, vai falar sobre a lei da ficha limpa e o que o eleitor deve fazer para o uso consciente de seu voto. Não saia daí, o assunto é muito interessante, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB promovem o 4º Encontro Nacional de Magistrados da Infância e da Juventude em Vitória. O evento vai oferecer aos magistrados conhecimentos com profundidade sobre os programas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência,
Os interessados têm até o dia 3 de setembro para garantir uma das 50 vagas no site enm.org.br. Em breve, a data do evento, que tem o apoio da Escola da Magistratura do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Estado, será definida. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o diretor adjunto da Justiça Eleitoral da Escola Nacional da Magistratura, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Márcio Pereira, falou sobre a propaganda eleitoral. Agora, neste bloco, vamos abordar a principal novidade das eleições deste ano, que é a lei da ficha limpa. Doutor Luiz Márcio, o que é importante para o eleitor na hora de escolher o candidato? A lei da ficha limpa realmente, como você bem destacou, é a grande novidade dessa eleição e vem gerando uma série de discussões, né? Porque a lei traz a perspectiva, né, de você ter um aumento, né, da inelegibilidade, do prazo, 8 anos, para determinadas condutas. E o problema maior que tem sido verificado, nós conversamos muito com juízes aí pelo país, né, é que, né, os políticos normalmente já tiveram condenações anteriores, né, já tiveram situações que foram tratadas de uma determinada forma pela lei anterior, que era muito ruim, né, e agora vem o prazo aumentando de 8 anos para a inelegibilidade e a dúvida se ele vai poder ou não ser candidato. Mas para o eleitor, que é a sua pergunta, o eleitor tem que observar, porque ao princípio da moralidade na atuação política é fundamental para todos nós, a ética, a moral, né, a moralidade, mas o eleitor, quando ele estiver escolhendo o seu candidato, ele precisa ver se aquele candidato tem uma vida pregressa, que é o termo da Constituição, adequada, né? Vejam, era um exemplo que é sempre dado para se fazer um concurso público, né, que seja, né, para um cargo simples da administração, né, até mesmo vamos enaltecer a limpeza urbana, é fundamental para as cidades precisam da limpeza urbana, mas às vezes para se fazer um concurso para gari é necessário apresentar uma série de documentos mostrando que a pessoa tem uma vida ilibada, né, uma vida pregressa adequada. E como que se vai ser vereador, se vai ser prefeito, deputado nas eleições, né, quando são eleições nacionais, ele precisa apresentar essa mesma qualidade. Então o eleitor precisa observar, né, se esse candidato tem uma vida pregressa, se ele, né, realmente ele tem condições de exercer aquele cargo. E hoje, né, o fato dele ter, como nós já tivemos, né, situações como o sujeito preso respondendo a processo ser eleito, isso é uma questão inaceitável. Não é possível que numa democracia, né, aí vai se falar, né, porque hoje a lei exige que pelo menos uma decisão de segundo grau. Então, tem que ter uma decisão de segundo grau, por exemplo, numa questão criminal, que envolvam crimes contra a administração, homicídio, né, crimes hediondos. Mas o fato é que eles, já tendo uma condenação em segundo grau, não é possível que ele possa ser candidato. Então o eleitor deve observar, mesmo que ele não tenha essa decisão em segundo grau, né, se ele está respondendo a processos de homicídio, se está respondendo a processos de peculato contra a administração pública, não é possível que esse sujeito vai ter a confiança do eleitor para ter o seu voto, né? É o caso também das ações de investigação judicial eleitoral, as ações eleitorais, onde o sujeito o político já perdeu um cargo, por exemplo, renunciou ao mandato para não haver, né, para não ser decretada a inelegibilidade dele, ou então para não ter maiores problemas. Isso é fato que o eleitor deve observar. Ele precisa, né, exercer. Se os partidos não vêm, o ideal seria que os partidos exercessem esse filtro. Muitas das vezes, lamentavelmente, os partidos não fazem o seu dever de casa e não fazem esse filtro, porque os próprios partidos políticos deveriam apresentar somente aqueles candidatos que tivessem uma vida pregressa e ilibada, mas eles não fazem isso. Então, o eleitor deve fazê-lo. Ou seja, o eleitor é o grande fiscal. Mas e com relação à lei da ficha limpa que vem para auxiliar? Que efeitos práticos ela traz
para a democracia e para o resultado do próprio pleito eleitoral. Sim, a lei da ficha limpa, ela foi decisiva para demonstrar ao Congresso Nacional, né, é uma demonstração do Congresso Nacional, mas houve uma provocação, né, uma grande organização da sociedade civil, né, foi uma demonstração ao meio político, vamos chamar assim, da sociedade civil, né, de que algo era preciso ser feito. O judiciário vinha, o TSE, né, vinha tentando, e os tribunais regionais eleitorais, tentando fazer com que houvesse uma aplicação imediata dessa expressão, né, vida pregressa, né, e isso foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal no passado, e a lei da ficha limpa veio justamente no bojo da demonstração de que a sociedade anseia por uma política limpa, né, por uma situação mais eficaz do ponto de vista dos nossos candidatos, das nossas candidaturas. Então, a lei da ficha limpa veio para tentar tirar determinados candidatos que têm esses antecedentes, que não têm uma vida pregressa adequada. Agora, né, o eleitor tem também esse filtro, porque nem todos os candidatos vão ser alijados pela lei da ficha limpa. Como eu já dei um exemplo aqui, aquele que está respondendo a um processo, mas criminal, por exemplo, e ainda não teve uma decisão de segundo grau, né? Esse candidato, se não tiver nada além disso, poderá ter a sua candidatura registrada pela Justiça Eleitoral. Então, o eleitor deverá fazer esse filtro para que não tenha um candidato com antecedentes ou com uma situação. É fato que se fala na Constituição da presunção de inocência. Mas aí a Constituição, o eleitor precisa avaliar, né, se quer a presunção de inocência ou se prefere não votar naquele candidato, mesmo que esteja respondendo a um processo sem uma decisão de segundo grau. Ele é quem vai avaliar. O senhor prevê que, por conta disso, podemos ter uma série de recursos considerando, né, a falta do transitado e julgado? Sim, na nossa perspectiva, né, nós estamos acompanhando os registros de candidatura que estão acontecendo, os processos. Tem muitas situações em que vai haver grande celeuma jurídica, como houve em 2010, né, que inclusive o TSE decidiu que a lei teria aplicabilidade e depois o Supremo Tribunal Federal, né, também por maioria, entendeu que a lei não se aplicava lá em 2010. Agora, em 2012, não há dúvidas de que a lei da ficha limpa é aplicável, não há dúvida mais quanto à constitucionalidade dela, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou. O problema agora é exatamente, né, nós vamos ter os casos específicos. E os casos específicos de um determinado candidato que teve uma condenação, já cumpriu os 3 anos, por exemplo, de inelegibilidade, e agora o prazo aumentou para 8. Nesses casos, como vai acontecer? Aí, só a Justiça Eleitoral, o juiz de primeiro grau vai decidir, vai haver o recurso, e isso vai parar no TSE e no Supremo Tribunal Federal, com certeza. Então, realmente, é a primeira eleição com aplicação da lei da ficha limpa, sem problemas, né, vamos dizer assim, quanto à sua aplicabilidade, que em 2010 nós aplicamos, em alguns casos, e o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade. Agora, não há dúvida quanto à sua aplicabilidade, mas nós vamos ter os problemas casuísticos, né, vamos chamar assim, sobre cada situação que deverá ser analisada aí até o Supremo Tribunal Federal, e vamos ter muitos recursos, muita celeuma jurídica. Muito obrigada. No próximo bloco, o diretor adjunto da Justiça Eleitoral da Escola Nacional da Magistratura, juiz Luiz Márcio Pereira, vai falar sobre a diferença entre propaganda eleitoral e a propaganda institucional, que é feita pelos governos, e sobre os riscos do assistencialismo político. A gente volta rapidinho. Magistrados interessados em participar da construção do novo Código Comercial têm até o dia 10 de agosto para apresentar suas sugestões no endereço códigocomercial@amb.com.br. É importante informar o nome, vara e comarca que atuam e para qual subcomissão a sugestão será encaminhada. A Comissão de Estudos do novo Código Comercial, criada pela AMB, é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Márcio Pereira. Ele também é coautor do livro Propaganda Política e ex-corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Nos 2 blocos anteriores, falamos da propaganda eleitoral e da lei da ficha limpa. Agora vamos conversar sobre a diferença entre propaganda eleitoral e propaganda institucional, que é feita pelos governos, e os riscos do assistencialismo político. Doutor Luiz, a propaganda institucional ou de governo, ela pode ser considerada uma espécie de propaganda política? E qual a diferença de uma e da outra? A propaganda institucional, propaganda de governo, ela em regra não é propaganda política. Ela tem um caráter informativo da população e está na Constituição a previsão dela. Só que muitos governos, pelo país inteiro, se utilizam dessa propaganda de uma forma subliminar, construindo uma imagem positiva da administração, do administrador, do político que está à frente do governo, sempre veiculando aquele slogan. Aquele slogan não o político não assina a propaganda com seu próprio nome, mas ele assina com o slogan. A cada mudança na administração, na chefia do executivo, há sempre a mudança do slogan. Nós vimos isso agora na União Federal, nos governos dos estaduais e nos municípios sempre acontece. Então, é uma forma de criar junto à população uma imagem positiva daquele governo. Então, a nossa preocupação, isso até no livro que você citou, que eu sou coautor, nós demonstramos o quanto é gasto com propaganda institucional. Para se ter uma ideia, em 8 anos, isso é notícia, publicado, é fato público, em 8 anos de administração federal foram gastos, nos últimos 8 anos, mais de 3 bilhões de reais com propaganda de governo. E a nossa preocupação é que isso se torne um instrumento poderoso, de formação de opinião e de quebra da igualdade. E por isso, a propaganda institucional, que em regra não é propaganda política, muitas das vezes acaba se tornando. E só para que fique claro, em hipótese alguma, ela pode ser utilizada para promoção eleitoral ou política, é isso mesmo? Exatamente. E nos 3 últimos meses, nos 3 meses que antecedem o pleito, antecedem a eleição, não pode ser veiculada a propaganda institucional do município envolvido com a eleição. É uma eleição municipal agora, então os municípios, já a partir de 7 de julho, não poderiam fazer propaganda institucional ou propaganda de governo. Se tiver que fazer por um caso de calamidade pública, tem que pedir autorização à Justiça Eleitoral. E os gastos com essa propaganda institucional não podem ser, nos 6 meses do ano da eleição, no primeiro semestre do ano da eleição, não podem ser superiores aos 3 últimos anos, que foi gasto na média dos 3 últimos anos, ou o valor do 3º ano. Existe essa regra para tentar trazer um pouco de igualdade, mas é muito difícil e a população precisa observar essa propaganda de governo ou propaganda institucional como sendo um instrumento de propaganda muitas vezes ilegal. Como fazer para fiscalizar o uso da máquina nos mais de 5.000 municípios brasileiros? A população tem que estar de olho e tem que buscar, o Ministério Público, tem que tentar de alguma forma observar se está havendo propaganda, essa utilização desse instrumento com dinheiro público, tem que ser coibido, procurando o Ministério Público, o TRE, denunciando. E o assistencialismo político, ele tem muita influência nas eleições, e o que é proibido nesse sentido? Sim, o assistencialismo hoje é um instrumento muito forte, de angariar a simpatia dos eleitores, porque muitos políticos hoje pelo país têm centros sociais, centros de convivência que fornecem serviços, fornecem dentaduras, fornecem próteses, e dizem, não, meu centro social funciona há muito tempo, não tem nenhum cunho eleitoreiro, é apenas uma atividade minha de solidariedade. O Tribunal Superior Eleitoral, de alguns anos para cá, vem sinalizando que essa solidariedade, que é um valor constitucional, quando vinculada a um político, ela precisa ser vista com cuidado, porque senão ela passa a ser uma compra de voto subliminar a conta-gotas ao longo do tempo. Então, os tribunais hoje têm combatido esse assistencialismo político, mas a população não vê isso com bons olhos, porque a população que é desassistida, de serviços de saúde, serviços que são necessários, vem nesses atendimentos de instituições de políticos,
esses serviços que eles não recebem, que a população não recebe. Por isso, é um problema que precisa ser visto e combatido pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público. Obrigada. Agora vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Rodrigo Prudente, trabalho na Vara das Fazendas Públicas de Valparaíso, região metropolitana do Distrito Federal. Escolhi a magistratura pelo compromisso de mudança social e por um Brasil novo. E a dica que eu deixo para quem quer escolher a carreira é muito estudo, comprometimento e perseverança. Agradeço ao juiz Luiz Márcio Pereira pela entrevista. Eu que agradeço, e a Justiça Eleitoral, né, hoje é fundamental, está fazendo 80 anos, né, na eleição agora de 2012, e a Escola Nacional da Magistratura tem um papel fundamental para tentar formar, junto com as escolas judiciárias eleitorais, uma judicatura de qualidade firme para tentar trazer ao Brasil exatamente uma democracia, um Estado democrático de direito que o Brasil merece, a população precisa e merece. Obrigado. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.